Olá a todos! Nós hoje vamos conversar sobre geopolítica e harmonia. Vamos só esperar o Jaime entrar aqui conosco. Ele já deve estar entrando aqui na conexão. Vamos aguardar. Ok, Jaime, ele está aqui. Pronto. Muito bem, ele deve estar já se conectando. Sejam todos bem-vindos. Vamos só aguardar mais um minutinho, porque ele já está conectado, só falta entrar a imagem. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos novamente. Estamos só aguardando mais um pouquinho o Jaime, que deve estar tendo um problema de conexão. Estou mandando mais uma mensagem para ele. Opa! Olá, Jaime! Olá, Jaque, tudo bem? Tudo, e você? Tudo aqui enfrentando esse novo normal, essa nova realidade. Pois é, o novo normal, é verdade. Então, olha, agora que nós já estamos com o Jaime, nós vamos iniciar a nossa conversa. Antes, eu gostaria só de fazer, então, a nossa apresentação. Eu sou, então, Jaqueline Diniz, trabalho com consultoria de harmonização de ambientes, com arquitetura, com design de interiores. Também sou professora de cabala e uso esse espaço para conteúdo relacionado a todos esses temas. E hoje nós vamos estar usando ele de uma forma muito prática. Eu vou fazer a apresentação do Jaime, para quem não o conhece, e já vou fazer esse link da nossa conversa de hoje, do objetivo da nossa conversa de hoje. Então, a apresentação do Jaime é vasta, então eu preciso, inclusive, ler para não perder nenhum detalhe. Então, o Jaime é colaborador da Folha de São Paulo, integrante do Grupo de Análise e Conjuntura Internacional da USP, foi correspondente em Moscou e Pequim, realizou coberturas jornalísticas em mais de 40 países. E o melhor de tudo isso, que ele é meu professor de geopolítica já há quase 20 anos. Então, essa é a parte que eu mais gosto. Bom, eu tenho a maior admiração por ele, então eu agradeço a presença dele aqui. Agora vamos fazer o link só de estar usando este espaço e estar falando de geopolítica. Qualquer conhecimento, seja ele espiritual ou, quem sabe, até um assunto histórico, ele tem sentido e valor quando a gente consegue aplicar ele na nossa vida, do nosso cotidiano, nossa vida prática. Então, hoje, ao estar chamando o Jaime aqui, nós vamos iniciar a nossa conversa com uma pergunta que é para justamente unir esse conceito da harmonia, que é a essência de tudo que eu trago aqui dentro deste canal, com esse nosso cenário desafiador, um cenário que aparentemente traz muitos conflitos e queria, então, unir tudo isso, começando e perguntando para o Jaime. Jaime, traça para nós, por favor, se é possível a gente encontrar harmonia dentro das coisas que nós estamos enfrentando.
Bom, antes de mais nada, Jaqueline, eu queria agradecer demais o convite. Para mim é uma honra poder participar desse espaço, dizer que a admiração é recíproca, né, pelo trabalho como profissional, perdão, na área de harmonização de ambientes, na área da cabala, e mais do que tudo por me aguentar 20 anos como professor. Eu acho isso incompreensível, mas tudo bem, vamos lá. É um prazer. Digo mesmo. A gente conversa muito sobre isso nas nossas aulas há algum tempo, e há algum tempo eu manifesto o meu profundo desconforto com um fenômeno que marca muito a vida política doméstica e a vida política internacional, e é um fenômeno que acontece... Nós temos dois divisores de água. Eu acho que do ponto de vista internacional a gente vê isso a partir de 2008, do ponto de vista brasileiro, sobretudo a partir de 2013. A que eu me refiro? A um processo que eu chamo de hiperpolarização ou hiperideologização. Nós estamos vivendo um momento em que as posições políticas estão absolutamente dogmatizadas em grande parte do debate político. As pessoas passaram a adotar dogmas, a adotar visões inflexíveis, o que empobrece o diálogo, inviabiliza muitas vezes o diálogo, empobrece o debate político e muitas vezes contribui, muitas vezes não, sempre para mim contribui de forma negativa na busca pela harmonia. Eu acho que política, geopolítica, são essencialmente buscas por harmonia. A origem da palavra política é o termo grego polis. Polis quer dizer viver junto. Nós não queremos viver junto em conflito, nós queremos viver juntos em harmonia. Todo mundo então, quer política, ser feliz, né? Exatamente. Então, a política, ela é, essencialmente para mim, a busca da construção de consensos, a busca da construção de agendas comuns a um determinado grupo de pessoas ou de países. O ponto é que a gente teve um período histórico recente chamado Guerra Fria, em que aí sim a hiperideologização, a hiperpolarização era uma razão de ser desse período histórico, era a raison d'être. Era um período, a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, em que a gente tinha um embate entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, mas esse embate entre eles, na verdade, era a personificação de um choque entre duas ideologias antagônicas, Sim. Capitalismo e comunismo. Aí sim, nesse período histórico, havia uma luta existencial entre duas propostas políticas. Ou vencia uma, ou vencia a outra. Temas diferentes, né? Nós estamos falando de temas diferentes, com essências diferentes. Exatamente. Então, nesse período da Guerra Fria, não havia como buscar a harmonia entre os dois blocos. Um bloco era pró-americano, um bloco era pró-soviético. Quando termina a Guerra Fria e se desintegra a União Soviética, o debate político ele perde temperatura. Porque já se começa a buscar, as principais forças políticas convergem em direção ao centro. A gente teve, durante 20 anos, um debate político em que as diferenças entre esquerda e direita diminuíram. Sim. Lembrando que esquerda é quem se identificaria mais com propostas ligadas às ideias socialistas, e mais à direita quem se identifica mais com as propostas de economia de mercado, de capitalismo, colocando de uma maneira muito, muito, muito reduzida, muito, muito simplista, por uma conversa rápida que nós estamos tendo aqui. Mas esse processo de convergência ao centro, de diminuição das diferenças entre esquerda e direita, acabou. Para mim, lamentavelmente. Porque quando a esquerda e a direita se aproximam, nós estamos também nos aproximando mais da harmonia, da busca de uma agenda comum, repito, seja uma sociedade, seja um país. O que aconteceu a partir de 2008 e a partir de 2013 no Brasil é que direita e esquerda voltaram a se afastar dramaticamente
e de forma dogmática. Um não escuta o outro, um não quer conversar com o outro. E hoje o debate político, Jaque, não é como é que nós vamos conseguir conviver, mas é como eu quero mostrar, provar que a minha ideologia é melhor que a sua. Como se a gente voltasse para a Guerra Fria. E isso é, para mim, uma fórmula fadada a trazer resultados ruins, porque afasta, empobrece o diálogo e cria, acirra conflitos dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de um conjunto de países. Você e é isso que nós estamos vendo hoje. Propósito para ficar nessa discussão de quem vai vencer, e aquele propósito inicial, que seria o que move, ele perdeu sentido. Ou melhor, ele foi esquecido, ele deixa de existir. Exato. Aí o propósito da política não é buscar o bem comum. O propósito da política é eu ganhar de você na discussão ideológica. A minha ideologia é melhor que a sua. Esse é o ponto. A gente vê isso dentro das famílias, a gente vê isso dentro dos grupos de amigos, a gente vê isso dentro do grupo de WhatsApp. Em vez de a gente buscar, peraí, você pensa A, eu penso B, mas a gente vai conviver, vamos procurar uma solução A, B? Não. O A quer impor a sua visão ao B e o B quer impor a sua visão ao A. É isso que eu chamo de hiperpolarização ou hiperideologização. Isso é ruim, já. Isso empobrece, isso traz conflitos, isso nos afasta da busca pela harmonia. E aí, para acrescentar mais um detalhe, nós estamos hoje num mundo globalizado, e a minha pergunta para você, nesse cenário de pós-pandemia, a globalização que representava uma união, de certa forma, ela, pós-pandemia, como é que vai ficar a situação desse mundo globalizado? Continua dentro dessa tendência de união ou agora vai existir um afastamento dentro desse conceito? Vai haver duas tendências antagônicas, na minha visão. Aliás, duas tendências contraditórias, paradoxais. E as pessoas podem estranhar que eu diga isso, mas a vida é paradoxal, né? Nós somos paradoxais. Eu vejo duas tendências no mundo pós-pandemia, já que a primeira é efetivamente no sentido da desglobalização. Se a gente entende globalização como o período que substituiu a Guerra Fria, em que características se desenha a globalização? É o período da história da humanidade em que mais intensidade atingiram os fluxos de trocas de bens, mercadorias, circulação de pessoas, troca de informação. O ser humano sempre foi globalizante. Vamos lembrar dos navegadores, da Rota da Seda. Só que, no período pós-Guerra Fria, na recuperação da globalização, veio ainda a Revolução Tecnológica. Então, a confluência do fim do chamado mundo soviético, a expansão das economias de mercado, a expansão de regimes democráticos, mais a revolução tecnológica, geraram um mundo sem precedentes do ponto de vista da sua integração. Nunca foi tão fácil viajar, nunca foi tão fácil se comunicar, nunca foi tão fácil girar dinheiro pelo mundo. A globalização trouxe aspectos muito positivos, como paz entre as grandes potências, porque a gente não conseguia imaginar uma guerra entre China e Estados Unidos na época da globalização, a gente não conseguia imaginar conflitos na Europa. A globalização contribuiu para diminuir pobreza na Ásia, mas como tudo, ela tem aspectos negativos também. A gente viu aqui na pandemia que o vírus se disseminou com tanta velocidade, certamente porque o mundo está mais conectado hoje, né? No passado, o vírus teria circulado pelo mundo numa velocidade muito menor ou afetado só uma área única, né? Exatamente. Não, realmente. Não teria caminhado então, rápido. Exato. Então, como reação à globalização, como reação aos efeitos da pandemia, nós vamos ter uma onda já estamos tendo, de nacionalismos econômicos.
Porque a pandemia, ela revelou, entre outras coisas, como o mundo, como as cadeias de produção são dependentes da China. Como remédios, equipamentos, insumos. E isso provocou uma discussão, né, que, claro, as pessoas sabiam dessa vulnerabilidade, mas não viam um lado negativo. Hoje, com a pandemia, se percebeu que há uma excessiva dependência da economia chinesa em relação à produção, em relação a cadeias de produção internacionais. Então, o discurso é agora o seguinte: vamos tentar fazer as coisas em casa. Vamos chamar as indústrias de volta para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão. Né? Isso é o nacionalismo econômico. Isso já está acontecendo e vai se intensificar. Portanto, isso é um processo de desglobalização. Sim. Vai acontecer e já está acontecendo. Ao mesmo tempo, já que existem outros setores que não vão abrir mão da globalização. Ao contrário, vão acelerá-la. Quais são esses setores, por exemplo? O que nós estamos observando hoje na pandemia. A medicina, a indústria farmacêutica. O volume a ciência em geral não pode se desglobalizar e não vai se desglobalizar. A troca de informação entre cientistas, entre especialistas, está provada agora. É essencial. Né? Então nós vamos ter o choque dos nacionalismos econômicos procurando desglobalizar e alguns setores, como a ciência, querendo e precisando se globalizar. E isso aqui eu acho que serão tendências antagônicas que vão modelar o cenário pós-pandemia do ponto de vista internacional. Nossa, então vai ter mais conflito? Nós já estamos vendo mais conflitos já aqui. Nós estamos vendo, por exemplo, o conflito entre Estados Unidos e China se intensificar. Né? E veja, quando a China começa a sua decolagem econômica, em 1978, ela constrói com os Estados Unidos uma relação de interdependência. Era praticamente uma win-win situation. Os Estados Unidos levavam o capital para uma China pobre, com mão de obra barata e com custos baixos de produção. Essa era a fórmula. Ao longo dos anos, a China cresceu tanto e de forma tão surpreendente e tão rápida que os Estados Unidos se deram conta, há mais ou menos 3 ou 4 anos, de que essa China, tão pobre e isolada há 40, 50 anos, já significava a primeira efetiva ameaça à liderança global dos Estados Unidos. Veja que incrível. Em 40 anos, a China salta de uma nação agrícola para uma nação tecnológica. Sim. E colocando em xeque a liderança americana. Então, a gente já tinha uma relação de interdependência que começa a ser substituída por uma relação de competição. Os Estados Unidos olham para a China e falam: opa, peraí, você já está crescendo tanto que começa a ameaçar a minha liderança em tecnologia. E aí nós temos a guerra comercial deslanchada pelo Trump, nós temos os conflitos, por exemplo, na área da implantação de redes de celular 5G. Ou seja, a relação Estados Unidos e China, que era só ou essencialmente interdependência, começa a ser também de competição. Então ela vai entrando em deterioração. Vão se acumulando os choques entre Washington e Pequim. E a pandemia, lamentavelmente, coloca mais tensão na relação entre China e Estados Unidos. É uma relação que está piorando, vai piorar, e, claro, para o cenário internacional, as duas maiores economias entrando mais em colisão do que em colaboração, a meu ver, não é uma boa notícia. Traz mais instabilidade esse processo de deterioração dos laços dos Estados Unidos com a China, Jaque. Então, mas Jaime, assim, nós podemos entender que nós temos interesses, cada um olhando para o seu próprio país, para a sua região, tentando continuar nessa posição de liderança. Mas eu acho que a história, principalmente o momento atual, mostra que existe uma vulnerabilidade
por conta de um precisar do outro. Hoje, apesar deles serem opostos, eles não conseguem entrar dentro de uma solução economicamente positiva dentro dessa guerra. Enquanto você coloca um de um lado e o outro do outro e tenta caminhar sozinho, a gente continua tendo o aumento dessas tensões. Mas no momento em que um começa a andar de forma com resultado negativo, você afeta o outro também. Hoje a gente vê isso pelo mundo, é uma situação mundial. A gente não consegue separar inimigos. A gente consegue, Jaime? Olha, algumas forças políticas conseguem, né? Algumas forças políticas ainda necessitam e buscam os inimigos. Eu tenho uma visão de que o mundo ele tem desafios que demandam cooperação global. Quais são os grandes desafios que a gente tem como civilização humana no futuro próximo? As questões da saúde, da pandemia, as questões de meio ambiente, aquecimento global. Nós temos sempre que enfrentar a questão da pobreza. Eu não consigo enxergar um mundo com bons olhos que seja um mundo que esteja erguendo muros entre as nações. Apesar de entender que a pandemia, essa questão da China, está favorecendo as posições mais nacionalistas, né? Eu defendo aqui um bom senso. Ok, eu entendo, também concordo que se criou um excesso de dependência em relação à China, é bom equilibrar isso, sem dúvida nenhuma. Mas se cada país voltar a olhar para o seu umbigo, se cada país começar a alimentar o nacionalismo, a história da humanidade mostra que excesso de nacionalismo resulta em guerras. E não é isso que a gente quer. Longe. Veja o exemplo da Angela Merkel. Eu acho muito emblemático, já que essa história da Angela Merkel. Quando começa a crise da pandemia na Europa, a Merkel assume uma postura muito dura em relação à ajuda econômica a outros países europeus, dizendo que, olha, eu preciso priorizar a minha situação interna na Alemanha, eu preciso priorizar o equilíbrio das contas da Alemanha. Passado algum tempo, a Merkel reviu a posição. E ela falou, não, eu entendo que, embora, óbvio, eu tenha que cuidar da Alemanha, nós temos também que cuidar da Europa. E ela, junto com o Macron, se debruçaram e estão trabalhando num projeto de recuperação econômica da Europa, não da Alemanha e da França. Então, eu ainda acho que, apesar de a gente, inevitavelmente, sofrer problemas no mundo pós-pandemia, ainda assim, as soluções multilaterais, aquelas que trazem diálogo entre os países, são as soluções mais adequadas. Se cada país começar, cada região começar a ir num caminho do nacionalismo, de virar as costas para o outro, isso não trará resultados positivos. Nós precisamos de uma globalização equilibrada. Nós não precisamos acabar com a globalização. Nós precisamos corrigir os defeitos dela, que são muitos, muitos. Mas o mundo do século XXI continua precisando da colaboração e não da percepção de países como inimigos. Se nós continuarmos vendo países como meramente inimigos, isso vai para o caminho do conflito bélico, e a gente sabe como é a história da humanidade do ponto de vista de conflitos, do ponto de vista de guerras, Jaque. Bom, nós estamos todos perdendo, mesmo porque achar que as coisas acontecem do outro lado do planeta e nós estamos aqui tranquilos é uma ilusão. Porque o que quer que aconteça, onde quer que aconteça, todos nós somos afetados de forma global. Não tem como... Claro. E veja, não há problema em os países terem relações que são complexas. Você pode ter um regime político diferente do outro, você pode cobrar mudanças no regime político do outro e, ao mesmo tempo, colaborar. Nós não estamos vivendo, insisto, mais no tempo da Guerra Fria, em que o principal
era a luta existencial entre duas ideologias antagônicas. O mundo do século XXI não é mais um mundo em que os desafios podem ser simplesmente encaixados e solucionados pela ótica clássica, uma cartilha de esquerda ou uma cartilha de direita. Não resolvem. Não resolvem. Os problemas do mundo são muito mais complexos do que a gente dividir o mundo em duas metades. Uma cartilha de esquerda, como a esquerda acha que todos os desafios têm resposta a partir da sua visão ideológica. O mesmo cabe para a direita, né? É essa hiperideologização. E, repito, o mundo do século XXI apresenta desafios muito mais complexos do que uma visão binária, né? Uma visão de duas metades maniqueísta de bom e de mal. Isso era da Guerra Fria. Isso não é a complexidade dos desafios do século XXI, Jaque. Então, Jaime, e se a gente trouxer para um cenário interno aqui do nosso país? O que você tem a dizer com relação ao nosso cenário político? Lógico que nós falamos que a gente não ia falar de política, né? Eu estou falando assim, num caráter de um posicionamento de como a gente deve olhar para tudo que está acontecendo. Qual é a sua opinião de como a gente deveria fazer esse olhar? Não, eu acho que o Brasil também se tornou refém da hiperpolarização e da hiperideologização. Hoje no Brasil nós temos discussões do tipo Guerra Fria, esquerda contra direita, uma hiperideologização em que até debates sobre temas médicos e científicos são contaminados por um debate esquerda-direita. Isso para mim não tem o menor sentido. Pois é. Quer dizer, se você é de esquerda, você tem que defender remédio tal. Se você é de direita, você defende remédio tal. Gente, essa questão da ideologização está chegando ao limite do absurdo para mim. Quer dizer, as pessoas, não é esse o termo mais adequado, mas o debate político no Brasil e em outros países retorna aos tempos da Guerra Fria. Nós perdemos a noção de que é possível você construir uma ótica, você construir uma percepção do mundo a partir de elementos da ideologia da direita e a partir de elementos da ideologia da esquerda, né? E aí, nós hoje, isso eu insisto dizer, e isso vale para o Brasil também, hoje as pessoas não têm adversários políticos. Tem inimigos políticos, Jaque. E que você tem que ter um adversário. Uma das questões, veja, países têm que construir, os países que historicamente deram certo, são aqueles que construíram agendas nacionais para contemplar todo mundo. Não para contemplar um grupo econômico ou um grupo ideológico. É isso que as pessoas, lamentavelmente, a meu ver, não querem entender. A analogia que eu sempre faço é de como você morar num prédio. Você mora num prédio e você não escolhe os seus vizinhos. E aí, hipoteticamente, você mora no 5º andar e você odeia o cara do 6º andar. Então você vai ter que conviver com ele. Você não vai ter como tirá-lo de lá. Então, em vez de ficar numa luta estéril, infinita, contra o seu vizinho, o ideal é você buscar construir uma agenda comum para o prédio. Aplique essa ideologia para o país. Se nós temos 30% de pessoas à direita, 30% de pessoas à esquerda e mais ou menos 40% de pessoas entre esses polos, nos Estados Unidos algo mais ou menos semelhante, né? 30%, 40% de democratas, 30% de republicanos e o resto no meio. Eu acho que o grande desafio é você conseguir construir agendas que contemplem minimamente os diversos setores. É isso que é a arte de liderar, isso que é a arte de fazer política. Volto de novo à origem da palavra política, polis, viver junto. Não é vencer ideologicamente, não é, ganhei, a minha ideologia é melhor que a sua. Isso sim era justificado na Guerra Fria, enquanto havia uma luta existencial. Capitalismo versus comunismo. Isso acabou. Tem gente que ainda insiste em dizer que essa luta continua. Não continua. Não continua.
O desafio do século XXI, gente, a meu ver, é quando uma sociedade consegue construir uma agenda nacional, uma agenda para todos, para quem pensa assim, para quem pensa assado, para quem é alto, para quem é magro, para quem é gordo, para quem é baixo, para todo mundo. Esse é o desafio da política para mim. Nós temos ainda, Jaime, um pouco aquele conceito do salvador da pátria. Né? O político Também. verdadeiro deveria ser aquele que sabe lidar com as tensões, mas não seria aquela pessoa única que vai garantir a nossa salvação. Dentro da Cabala, a gente usa muito esse conceito, porque o que acontece? O ser humano gosta muito de uma situação de conforto. Então, ele gosta de exigir a liberdade, mas para ele ter essa liberdade, ele não assume a responsabilidade. Então, é muito confortável achar que vai vir uma pessoa que vai ser o meu salvador da pátria, que vai resolver tudo para mim e eu não preciso fazer nada, mas eu vou cobrar o resultado. Mas quem disse que ele vai conseguir fazer isso? Porque ninguém pode fazer isso pelo outro. Cada um tem que fazer a sua parte também. O líder ele tem que ter essa preparação para lidar com essa tensão, mas ele nunca vai ser aquela pessoa perfeita. Ele precisa estar bem assessorado, conforme você falou, com pessoas que vão estar defendendo como uma empresa, que vai fazer um planejamento estratégico, vai fazer lá um brainstorming com vários conceitos até que eles cheguem numa situação e aquele líder vai conseguir conciliar essas forças. Não vai ser ele o Messias. Não é verdade? Exato, já que a gente tem um problema, né, que essa onda de hiperideologização e hiperpolarização, ela tem algumas características, e uma dessas características é a ideia antissistema, né? A ideia de que o sistema político, por definição, é ruim. Não é que o sistema político, por definição, é ruim. Quem está fazendo a política, quem está ocupando a política é que pode ser ruim. Mas não há alternativa a não ser a política. Tudo na vida é política, né? A gente faz política em casa, a gente faz política na família, a gente faz política com os nossos filhos, como você falou, na empresa, né? E o que a gente escutou nos últimos anos, né, um discurso para se aproveitar da insatisfação das pessoas, insatisfação justificada, é que tudo da política é ruim. Todos os políticos são ruins, portanto eu não gosto de política, eu vou votar quem é antipolítico. E não é isso, né? Claro, nós temos que cobrar os políticos, precisamos de políticos de grande qualidade, de políticos que, como você falou, que façam sua parte e que nós façamos a nossa parte também, né? Eu acho que muitas vezes, já que a gente tem usado o nosso voto como meramente, às vezes até sem perceber, uma forma de protesto. Sim. E não como uma forma de construção. Então a pessoa vai na urna e ela não pensa o seguinte, espera aí, eu vou fazer uma opção que vai me governar pelo menos nos próximos 4 anos. Será essa a melhor opção para 4 anos? A gente tem visto muitas eleições em que o que baliza o voto das pessoas é o protesto. Nessa onda da as pessoas são mais contra algumas coisas do que a favor de outras. Então a gente acaba tendo lideranças políticas que são muito mais aptas a fazerem campanhas do que a governar. Há uma diferença entre ser um bom candidato, entre fazer um bom discurso e ser um bom governante, ser um bom líder. Esse é um dos problemas de fundo da democracia, né? E como dizia, se não me falha a memória, o Churchill, a democracia é o pior dos regimes, mas me inventaram outro melhor. É o único, né? Por enquanto, pois é. Por enquanto é o único que está sobrevivendo, pois é. Então o que acontece? Muitas vezes o cara que é bom de campanha não é bom de governar. O cara que ele é capaz de catalisar a nossa insatisfação, de fazer discursos inflamados, de fazer com que a gente coloque para fora toda a nossa frustração, toda a nossa... Ele é bom nisso. Mas fazer campanha é uma coisa. Governar é outra. E eu acho que
a gente tem visto isso pelo mundo, não apenas no Brasil, fenômenos, na minha percepção, políticos que são muito bons de campanha e não tão bons de liderança. Porque lembrar que quando se chega à presidência da República, você não governa só para uma parte da população, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país do mundo. Você foi eleito presidente da República, você passa automaticamente a ser presidente de todos. Essa é a postura republicana. Você não está só governando para a sua base eleitoral. Você não está governando só para aqueles seus seguidores fiéis. Você tem que governar para todo mundo. Jaime, infelizmente o nosso tempo, você sabe o quanto eu adoro estar com você, mas o nosso tempo está ficando curtinho. E eu queria te perguntar, então, qual que é a sugestão que você pode dar para nós dentro dessa imagem da harmonia, essa palavra que a gente usou tantas vezes, né? Qual seria o segredo para você, com toda essa experiência internacional, qual seria o segredo para a gente entrar neste caminho de harmonia, não só internamente, mas também pensando no nosso mundo de forma global? Bom, eu acho que a gente precisa, e esse é um tema que você trabalha com tanta competência, né? Buscar desarmar os espíritos também no campo do debate político. A gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a refletir mais, a ter mais uma disposição de ser capaz de rever conceitos, de não pensar apenas de uma forma dogmática, esquemática. Repito, isso era a vida, era a Guerra Fria, né? O mundo era assim, não tinha jeito, era comunismo versus capitalismo. Eu queria que a gente, do ponto de vista do debate político, do debate global, voltasse um pouco aos anos 90, quando as diferenças diminuíram. Eu me lembro que naquela época, já que os Estados Unidos também tiveram uma onda de crescimento muito grande, era a época de Bill Clinton. Depois de Bill Clinton veio o George W. Bush. O Bill Clinton era um democrata, o Bush era um republicano. E na época nós dizíamos, nossa, hoje é muito difícil a gente diferenciar um democrata de um republicano. Né? Hoje em dia, se você olhar para o cenário político americano, está hiperideologizado. O democrata está aqui, o republicano está aqui, as diferenças aumentaram. Né? E os Estados Unidos são compostos de democratas e de republicanos. Quem for eleito tem que governar para todo mundo. Né? Então é isso que eu acho importante, que a gente desarme essa nossa couraça no debate político. A busca da harmonia, a busca do consenso, para mim, é a essência da vida política. Muito bem. Eu penso, para fazer então esse fechamento, que talvez depois dessa situação de recolhimento, todos em casa, com muito tempo ou com menos tempo, porque às vezes em casa o tempo também acaba sendo reduzido, mas eu acho que todos tiveram a oportunidade de fazer muitas reflexões e ver que essa nossa segurança, que era uma ilusão, porque um vírus que a gente nem enxerga, ele acabou mudando completamente o nosso mundo. E nós estamos chegando, então, quem sabe, numa nova consciência em que nós vamos estar trocando esse papel individual do eu, o meu foco no eu, ou eu dentro da minha casa, ou eu dentro da minha empresa, ou o meu país, mas mudar um pouco esse diálogo e ele se transformar no nós, que eu acho que é isso que você está falando. É menos a briga para dizer que eu tenho razão, mas pensando no nós, eu estou escutando a sua palavra, a minha palavra, e a gente consegue encontrar um consenso, porque os dois juntos vão com certeza fazer um resultado muito melhor do que as duas cabeças, né? E nós estamos agora num mês, se a gente fala também de cabala, um mês em que nós temos uma energia vibrando, uma frequência de polarização muito forte. Chega a ser até natural todas as discussões que estão acontecendo durante esse mês, mas ainda tem mais uma semana. Mas vamos colocar o nosso foco, então, realmente em andar dentro desse caminho da união, do diálogo,
menos do ter razão e mais dentro da essência em que todo mundo vai estar ganhando. Então, Jaime, eu agradeço muito a sua presença. Para todos, eu agradeço também que estiveram aqui acompanhando essas palavras, acompanhando o Jaime, que eu adoro escutar ele falando. Depois, essa live vai ser colocada no meu canal do YouTube, Jaqueline Diniz Harmonização, para quem quiser repetir. O Jaime também vai estar recebendo, ele também vai poder estar colocando no canal dele. E eu espero poder estar com vocês mais vezes. Saibam que aqui sempre é um canal para falar sobre harmonia. Se a harmonia começa dentro do indivíduo, passa para a sua casa, que passa para a sua cidade, para o seu país e para o seu planeta, nós temos que entender tudo começa dentro da nossa consciência. E nós precisamos colocar tudo em ações de maneira prática para realmente manifestar essa harmonia aqui nesse nosso momento agora. Então, Jaime, muito obrigada, querido. Até. Obrigado, um beijo. Agradeço demais a oportunidade, foi um prazer, uma honra. Até amanhã. Beijo.